Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos a 2026. Por consequência, bem-vindos ao primeiro Bom Dia Guarani desta temporada, hoje, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, ano que começou ontem. Eu espero que você tenha aproveitado bastante a sua passagem de ano, tenha feito seus votos, tenha se reunido com a sua família, se fosse possível, né? Ou se foi possível, que você tenha pulado 7 ondinhas e muito provavelmente o vencedor ou os vencedores da Mega da Virada não estão ouvindo Bom Dia Guarani. Então, réis mortais que somos, bem-vindos a 2026. Hoje, dia 2 de janeiro, como eu disse, estamos a 8 dias da estreia do Guarani no Campeonato Paulista. Lembrando, hein? Primavera, Brinco de Ouro, sábado, 10 de setembro, 18 horas. Mas amanhã, dia 3, 9 da noite, sábado, tem a estreia do Guarani na Copinha. Guarani Atletique. Não teremos transmissão pela TV, mas os canais aí da Federação Paulista devem transmitir o jogo pelo YouTube, pela internet. Mas isso eu deixo para o Bom Dia Guarani de amanhã, que aliás estou pretendendo fazer alguns aos finais de semana. Vamos ver se a coisa vai rolar. Não tem tema mais relevante para se discutir no Bom Dia Guarani dessa sexta-feira e, aliás, estou gravando isso na quinta, 18 horas e 51 minutos. Pode ser que esse programa caia por terra ao longo da noite, e aí vocês vão ficar só com um pedaço da história. Mas não tem tema mais importante, e na minha opinião até exageradamente importante, do que a reposição do goleiro Fernando Miguel. Lembrando, né, ele chegou no Guarani, assinou contrato, fez 3 treinos, acusou uma dor muito grave, muito forte no joelho, procurou a diretoria, pediu a rescisão de contrato, vai ter que e depois, em seguida, anunciou a aposentadoria. Com isso, a posição que, aliás, eu fiz uma enquete no meu Twitter, né, com 4 nomes, qual foi a contratação que a torcida do Guarani mais gostou? Aí teve ali uns 300 pessoas que responderam, e o Fernando Miguel acho que ficou em primeiro, empatou com o Rafael Donato. Então, aquela que foi a contratação mais esperada, não só no sentido de currículo, mas também numa posição muito carente, foi pelos ares. Fernando Miguel aposentou, encerrou a carreira, 41 anos, e abriu uma vaga para a Meta Bugrina. E aí é uma corrida contra o tempo, né? Lembrando que, de novo, o Paulistão começa em 8 dias, a janela abre no dia 5 de janeiro, então muitos goleiros já estão ou com contratos firmados ou com negociações encaminhadas, e não tem tanto goleiro disponível assim, né? Um elenco de futebol profissional deve ter aí 2, 3 goleiros ao mesmo tempo, sendo que um deles às vezes é da base, ao mesmo tempo que tem 6 ou 8 atacantes, 5, 6 volantes. É muito mais fácil contratar jogador de linha do que jogador do gol. Então, o Guarani correu atrás e todos os caminhos parecem indicar que o Guarani deve contratar o Kaique França do Sport. E aí todos os caminhos indicam isso, porque os comentários lá de Recife são que o Sport, que tá numa pindaíba financeira desgraçada, eh, muitos problemas financeiros, terminou a temporada rebaixado em último lugar na Série A do Brasileiro, eh, enfim, jogadores indo embora, pedindo renegociação de contrato aí para tentar que alguns continuem. Tem um abacaxi enorme para descascar, trocou direção, trocou presidente, enfim, uma zica danada no esporte. Parece que as contratações que estão pintando lá são num outro patamar, aquele verdadeiro downgrade, né, financeiro e talvez técnico. E o Sport tem aí 2 nomes muito cotados para goleiro, além de um terceiro que já está lá. Então, aparentemente, o Kaique França, que ganha muito, não faz parte dos planos. Eu digo aparentemente porque existem representantes da imprensa de Recife que dizem que o Sport ainda tenta que o Kaique França continue, mas tem 2 goleiros ali, parece que engatilhados para assumir a camisa 1 do Sport. Então, é o goleiro, ou é o nome, ou é a contratação que mais está sendo comentada. Não tem nada oficial, tem jornalista que diz que o Guarani já fechou, tem jornalista que diz que está muito encaminhado, e tem essa galera de Recife que diz que o Sport ainda tenta segurar o jogador, que tem salários atrasados, que tem um salário enorme para o ano que vem, ou seja, é uma equação muito difícil
para o Sport conseguir corrigir e talvez a tendência mesmo seja uma liberação a partir de um acordo entre as partes. O fato é, não deve passar dessa sexta-feira, 2 de janeiro, que é a data em que os jogadores do Guarani se reapresentam após a parada de final de ano, né. Dia 31 e dia 1º não teve treino, o Guarani encerrou aí a primeira parte da preparação com a vitória sobre o Pouso Alegre, dia 30 por 2-0 no jogo treino, gols do Guilherme Parede e do Dentinho. Saiu para curtir o final do ano e nesse dia 2 retoma as atividades. Então agora cada dia que passa é um a menos para a estreia. E lembrando, hein, o Kaique França, se for ele o goleiro, ele tá parado desde que a Série A terminou para o Sport. Então o Sport se reapresentou no dia 26. Então todo treinamento que o Guarani fez, e com o Fernando Miguel também, né, todo treinamento que o Guarani fez, o Kaique França não chegou nem perto de fazer. Então, vai ter que correr atrás do prejuízo, se for ele o jogador, né. Então, essa talvez seja a grande expectativa para sexta-feira. Eu tenho uma sensação que essa sexta-feira também deve ter alguma outra novidade no sentido de chegada de jogador. Pode ser que seja o lateral direito, pode ser que seja um meio-campista, mas isso sou eu. Eu não tenho informação, eu não sou jornalista, não tenho fonte secreta, mas dia 2 é o retorno das atividades e o começo oficial dos treinos de 2026. Então pode ser, eu chuto, que alguém possa aparecer aí, talvez até com passagem na Série A, não sei, mas todo mundo de olho no celular, nas redes sociais nesta sexta-feira, porque espera-se um desfecho no caso do goleiro e talvez até nas demais posições. Fique atento aí, porque a qualquer momento podem surgir novidades. Isso posto, desejo a você e a sua família um excelente 2026, que continue com a companhia nossa aqui no Bugrecast, seja no Bom Dia Guarani ou nos nossos demais conteúdos, porque é uma parceria, é uma amizade, acima de tudo, muito importante entre a gente e a família bugrina. Fechou? Boa sexta-feira, aliás, o primeiro sextou de 2026, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.